Marcos 9, 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, a ele ouve. A palavra de hoje é para quem estamos dando os nossos ouvidos. Hoje somos bombardeados por vários meios de comunicações e notícias que vêm da televisão, que vêm da internet, que vêm de ideologias, que vêm de influências. Mas para quem verdadeiramente estamos dando os nossos ouvidos, ou melhor, de que fonte estamos nos alimentando? Essa palavra que eu vim trazer hoje, eu vou falar alguns exemplos de coisas a qual estamos sendo continuamente bombardeados a dar ouvidos, mas unicamente a gente deve dar ouvidos apenas para o Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu vim trazer por meio da palavra, para quem deve estar direcionado verdadeiramente no nosso ouvir, que é Cristo Jesus. Amados irmãos, o nosso ouvir é muito precioso. E é tão precioso que hoje a gente tem tantas coisas tentando roubar a nossa atenção, o nosso ouvir, a nossa, de fato, visualização. Mas verdadeiramente, irmãos, a gente deve estar atento àquilo que a gente ouve, àquilo que a gente assiste, àquilo que a gente se alimenta. Por exemplo, ali no mundo musical, vemos um grande mercado, buscando ali nos atrair de qualquer forma para aquilo que eles buscam vender. E a gente ou é envolvido por um lado, ou é envolvido por outro. E tantos ambos lados podem nos trazer uma grande influência. Por outro lado, vemos a mídia. A mídia busca de todos os lados nos influenciar e nos influenciar para aquilo que eles querem que a gente se alimente. Seja pelo ouvir, seja pelo assistir, somos todos os dias bombardeados de muitas notícias. Notícias que de fato valem a pena ser vista e ouvida, mas por outro lado, outras que é somente para vender algum produto, que é somente para que a gente saiba daquilo que está acontecendo ao redor do mundo, mas que de fato muitas vezes não alimenta a nossa alma, não alimenta o nosso espírito, não edifica a nossa vida de forma geral. Somos bombardeados de notícias do tempo, somos bombardeados de notícias de fofoca, somos bombardeados de notícias sobre saúde, somos bombardeados de notícias sobre esporte, somos bombardeados de notícias que muitas vezes não tem nada a ver. E novamente eu friso, a notícia por sua vez pode ser boa, na verdade pode nos ajudar muito na área da comunicação, mas eu ressalto, ela não pode ser aquilo que vai nos moldar, nem sequer aquilo que vai edificar a nossa alma através do ouvir. Ao falar sobre ouvir a palavra de Deus, vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem através do nosso ouvir, a nossa fé também pode ser enfraquecida através daquilo que a gente ouve, ou através também daquilo que a gente deixa de ouvir. Se a gente começa a nos alimentar de notícias, de informações, a gente também pode deixar de se afastar daquilo que a palavra de Deus nos ensina e até mesmo de nos alimentar da palavra de Deus, trocando de fato o alimento verdadeiro por aquilo que é superficial, e aquilo pode enfraquecer de fato a nossa fé. Quando nessa passagem de Marcos capítulo 9, versículo 7, Deus fala ali para aqueles que estavam ali e diz: Esse é o meu filho amado, a ele ouve. Deus está direcionando aquilo que realmente o nosso ouvido deve estar fixado, deve estar firme no ouvir Jesus, no falar de Jesus. O nosso ouvir não deve estar em coisas externas, o nosso ouvir não deve estar no nosso coração e seguir aquilo que o nosso coração deseja, ou aquilo que o nosso coração ousa falar para nós fazer, ou ousa falar para que aquilo que realmente é verdadeiro. Não, pelo contrário, a gente deve estar com os ouvidos totalmente voltados para Cristo. A gente deve estar os nossos ouvidos na palavra de Deus. Deus fala exatamente isso, a Ele ouve, porque a palavra do Senhor em outra passagem vai afirmar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então realmente o nosso ouvido deve estar em Cristo, porque isso é uma luz por meio das Escrituras Sagradas que revela que Cristo sendo o caminho, todo caminho fora de Cristo não é o caminho, é ilusão ou perdição. E também nos traz a revelação de que sendo Cristo a verdade, tudo fora de Cristo ou que não está fundamentado em Cristo é a mentira. E sendo Jesus a vida, tudo fora de Cristo não há vida, ou logo é morte. É nessa direção de Deus que devemos estar firmados. A Ele ouve. Devemos ouvir a Cristo. Estamos sendo ao redor do mundo inteiro influenciados tanto por pessoas como por ideologias. E ambas as coisas nos puxam a ouvir aquilo que eles pregam. E quando eu digo aquilo que eles pregam, não porque eles estão fundamentados na verdade, mas porque eles levam um discurso, eles mostram um discurso, eles buscam influenciar as pessoas por meio do seu discurso, e não fundamentado na verdade, e não firmado de fato no caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Os influencers
buscam mostrar seu estilo de vida. Eles mostram aquilo que eles creem. Eles mostram, de fato, aquilo que eles seguem, o que é o seu princípio de vida. E eles, ali, por meio da sua influência, acabam influenciando outras pessoas a viver em conformidade àquilo que eles falam, a viver em conformidade àquilo que eles, de fato, vivem. Isso impacta de forma direta o nosso ver, assim também como o nosso ouvir e a nossa vida como um todo. Assim também as ideologias que estão ao redor do mundo inteiro buscam impor aquilo que eles buscam para que as pessoas vivam através daquilo que eles acham que é certo, através daquilo que eles acham que se deve ser vivido. Mas a nossa vida não deve ser baseada em ideologias, a nossa vida não deve ser baseada na mídia, a nossa vida não deve ser influenciada por músicas, a nossa vida deve estar firmada na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e como Deus nos ordenou a Ele ouvir. E a verdade única está firmada no único que é a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é o próprio amor, o Senhor Jesus Cristo é a própria razão, o Senhor Jesus Cristo é o próprio que estabelece, de fato, tudo aquilo que é bom, justo, tudo aquilo que de fato é saudável para a nossa vida. Então, de fato, devemos ouvir a Cristo, de fato, devemos seguir aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos guia a seguir todos os dias. A nossa vida e o nosso ouvir deve estar voltado verdadeiramente para Jesus Cristo. Aqueles que falam a ideologia vai querer que a gente ouça o discurso deles, mas o discurso deles vai querer moldar a nossa identidade. O discurso dele vai trazer confusão na nossa mente e nos fazer duvidar de quem verdadeiramente somos. O discurso dele vai ir contra os princípios bíblicos de Deus, ordenados e criados pelo próprio Deus. O discurso dele vai nos fazer a gente duvidar do nosso eu interior e nos fazer, de fato, querer viver uma vida moldada segundo a um padrão que eles próprios estabeleceram e não segundo aquilo que a gente de fato deseja conhecer como a verdade única. E durante o nosso dia a dia somos rodeados de muita influência, de muito falar, de muitas pessoas que falam coisas que podem edificar a nossa vida e outras não. E aquilo que edifica na nossa vida a gente pode guardar, mas aquilo que não edifica, de fato é necessário que a gente lance fora do nosso ouvido. Por fim, João capítulo 10, versículo 27 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Como ovelha do Senhor Jesus Cristo, devemos ouvir a sua voz e segui-lo, assim como Deus ordenou. Esse é meu filho amado, a ele ouve. A gente deve ouvir o Senhor Jesus Cristo como ovelhas dele e de fato seguir. O que o Senhor Jesus Cristo fala é mais importante do que qualquer outra voz tenta falar e tenta nos influenciar e de fato nos atrair. O ouvir do Senhor Jesus Cristo deve ser tudo na nossa vida. Amém?